Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o Alzheimer e outras questões de demência. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar o vídeo, aquele recadinho básico é possível se inscrever e deixar um like, isso ajuda bastante a crescer aqui dentro do YouTube. Então nós vamos falar sobre o Alzheimer e outras demências na questão da terceira idade. São condições que vão acabar afetando o nosso cérebro, como a gente viu no vídeo anterior ali. Com o tempo a gente tem uma questão de perda de memória, perda de raciocínio, o que é normal, né? Então a gente tem algumas questões para estar cuidando e controlando essa questão, só que às vezes isso pode vir ocasionado por outras doenças que são muito mais significativas, que vão acabar impactando significativamente a saúde dos nossos idosos, ou de nós mesmos quando formos mais idosos. Então o que são essa questão de Alzheimer e outras demências que pode estar acontecendo? A demência, então, ela é um termo mais genérico, que descreve um grupo de sintomas que afetam a memória e o raciocínio, o comportamento e a capacidade de realizar atividades do dia a dia. Existem vários tipos de doenças demenciais, Aí tem a questão, o Alzheimer é o mais comum dele. Ele acaba sendo mais comum porque ele é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, com o tempo, ele vai afetando nosso cérebro e diminuindo cada vez mais essa capacidade, caracterizado pela formação de placas de proteínas no cérebro que dificultam a comunicação entre os neurônios. Então, o que acontece? A gente tem uma rede neural, por exemplo, aqui são dois neurônios aqui. Então, eles têm conexões aqui, tem conexões. Então, eles vão se conversando através dessas conexões. O que acontece no Alzheimer? Ele cria essas placas entre a comunicação. Por exemplo, aqui tem um fiozinho aqui, Bem aqui no meio do fio se criou uma placa. Então, aqui não está passando mais essa comunicação direito. Então, esses dois neurônios, eles estão praticamente ficando inativados para essa comunicação. Isso pode acontecer dentro do cérebro todo. Então, isso vai causando essa falha e dificuldade de comunicação do neurônio. Ela vai avançando gradualmente e passa de diferentes estágios, desde o esquecimento leves até perdas completas de autonomia. Aí algumas outras demências que a gente pode ter são questões de demências vasculares, causadas por problemas de circulação do sangue no cérebro. Por exemplo, o sangue não está mais passando por a questão cerebral da forma que tinha que ser, aconteceu algum tipo de acidente ali e a pessoa perdeu um pouco dessa questão. Demência com corpos de leve, que é associada a alucinações e sintomas motores semelhantes ao do Parkinson. Então, a gente tem o Parkinson, é uma pessoa que tem aquela questão dos tremores, as pessoas não conseguem ter o controle sobre objetos, alimentação e outros aspectos. Então, essa doença de corpos de leve também é muito parecida com esses sintomas motores, Pode ter esses espasmos e também tem uma questão de alucinações. E tem a questão de demência frontotemporal, que afeta mais a personalidade e o comportamento. É como se a pessoa não fosse aquela pessoa. Ela é, por um tempo, aquele formato de pessoa que a gente conhece, e ela tem essa questão dessa demência aqui, e por algum instante parece que a personalidade dela muda por completo, que era uma pessoa tranquila, calma, serena, amigável com todo mundo, e do nada ela começa a ser uma pessoa extremamente agressiva, estúpida, rude. Então, são algumas questões que a gente está observando. Os desafios, tanto para os idosos como para a questão da família, principalmente viver com essa questão do Alzheimer ou outras demências, vai trazer um desafio significativo como perda de autonomia, à medida que essa doença vai progredindo, o idoso vai ter dificuldade para realizar tarefas simples, às vezes como vestir, cozinhar ou gerenciar a sua questão de finanças, a pessoa tinha costume sempre de receber, agora precisa que outra pessoa vá receber, Então a gente sabe o que pode estar impactando. As famílias às vezes têm algumas pessoas que não têm um caráter tão bom e acabam se aproveitando dessas situações. Vai ter um impacto emocional, porque esse diagnóstico pode gerar sentimento de medo, ansiedade, frustração, tanto no idoso quanto na família, Então, é muito comum, principalmente, o diagnóstico ser muito mais crucial inicialmente para o idoso, porque ele vai se sentir muito mais impactado, e depois, conforme ele vai avançando o quadro de demência, às vezes ele não tem mais a questão da cognição, então ele não atina mais, não lembra mais as coisas direito, e para ele parece que é tudo normal, e aí a condição afeta muito mais emocionalmente a família, Porque via aquela pessoa que era ativa, conversava, sempre estava gostando de se reunir com todo mundo, agora, às vezes, principalmente esse quadro de Alzheimer, a pessoa não lembra nem quem são os familiares, Isso acaba impactando muito significativamente a família, Então tem um impacto tanto na pessoa quanto na família. Vai ter mudança de comportamento, Essa pessoa com demência pode apresentar comportamentos desafiadores, como agressividade, agitação, confusão. A gente tem um exemplo de um senhor aqui perto de casa, e ele começou, por causa da hipertensão muito elevada, a ter quadros de demência. Então ele começou a furtar flores dos vizinhos, a brigar com os vizinhos, a xingar o pessoal que passa na frente da casa dele.
Então, são quadros que a gente tem que estar sempre cuidando. Custos de cuidado, né? Então, gastos com medicamentos pode aumentar, gastos com questão de consulta médica. Muitas vezes essa pessoa não vai poder mais ficar sozinha, vai precisar de um cuidador profissional ali para estar ajudando ela, ou a família vai se revezar, e aí muitas vezes a família tem que faltar ao emprego, ou a pessoa tem que abandonar o emprego para ficar ali. Pode ter sobrecarga nas finanças da família, sobrecarga sobre uma única pessoa da família, por exemplo, ninguém mais quer cuidar do vô, vai sobrar só para um dos filhos cuidar do vô, ou um dos netos, ou todo mundo abandonou o vô, ninguém mais quis cuidar do vô. E aí ele tem que largar o vô num local ali para ser cuidado, e aí não querem pagar. Então, são sérios os fatores que vão estar impactando tudo isso. Algumas dicas, então, para estar apoiando essas pessoas que têm Alzheimer ou outras demências, né? É compreender a doença, embora o Alzheimer e outras demências, a primeiro passo possa parecer alguma questão muito complexa, né? E são, na verdade, a gente tem que estar realizando um suporte adequado, né? Buscando informações confiáveis sobre sintomas, diagnósticos, né? Formas de cuidado. E aí é importante participar de ou ver aqui no YouTube, está sempre cheio de palestras de médicos, informações de médicos, tem alguns materiais educativos. Muitas vezes, neurologistas já têm algumas cartilhas que eles entregam para os familiares, para os pacientes, né, para eles entenderem. Manter rotinas, né? Então, estabelecer rotinas de ajuda ao idoso, como, por exemplo, ele não consegue mais se vestir direito, então vamos ajudar ele a se vestir. Rotinas de banho, rotinas de passeios, né? Rotinas de alimentação, então vai ser extremamente importante para estar ajudando nessa questão. Isso, consequentemente, vai criar um ambiente seguro, né? E é adaptar casas para minimizar riscos de acidente. Por exemplo, o vô começou a ter dificuldade de locomoção. A casa é só tapete. Tudo tapete que não é fixo, não é aqueles emborrachados por baixo. Então vamos ter que tirar os tapetes. Ele não está conseguindo mais caminhar direito. Vamos ter que colocar um corrimão dentro da casa para fazer a locomoção dele do quarto até a sala, da sala até o banheiro, até a cozinha. Então vai ter que ser objetos que vão estar ajudando, colocar colocações de barra dentro do banheiro para auxiliar ele a tomar banho, né? Quando ele ainda consegue fazer isso sozinho, a se levantar do vaso, aquelas barras laterais que tem no vaso também para ajudar. Nesses fatores, estímulo cerebral, né, como jogos de carta, quebra-cabeça, atividades artísticas, praticar a comunicação clara e paciente. Muitas vezes a gente não tem mais tanto essa questão de paciência, porque o mundo nos tirou essa paciência de conversar com as pessoas. Então o idoso, às vezes ele vai se engasgar nas palavras, ele vai ficar um tempo pensando até conseguir responder o que ele estava querendo, ou ele vai contar a mesma história mais de uma vez, né? É muito comum a gente chegar na casa de pessoas de mais idade, às vezes quando estão passando por esses quadros de demência, a pessoa contar uma história uma vez, às vezes conta 2, 3 vezes no mesmo encontro, no mesmo tempo que a gente está ali. Então, é importante estar atento a isso, né, e não xingar, porque isso vai acabar ajudando a diminuir mais, né, essa questão mental da pessoa. Incentivar a atividade física quando for possível, né, para essa pessoa fazer algum tipo de movimento ou alguma outra questão, e suporte emocional, né, demonstrando carinho, compreensão e respeito vai ser fundamental para minimizar esses pequenos danos que o cérebro vai estar sendo afetado, né, e consequentemente essa pessoa ter uma saúde mental muito mais adequada. Algumas dicas, então, para cuidadores e para familiares que estão passando por essa questão de Alzheimer ou outras demências, né, que é a questão de dividir responsabilidades, né, compartilhar tarefas entre os familiares ou amigos dessa pessoa, né, caso necessário, procurar a ajuda de um profissional para estar cuidando, porque é muito comum, às vezes, a gente ver, principalmente no posto que a gente trabalha, né, então, uma única pessoa é responsável por tudo. Cuidar da alimentação, levar para fazer vacina, cuidar dos exames, levar no médico, comprar remédio, limpar a casa, fazer vários fatores. Mas tem outras pessoas que podem e devem ser incluídas nessas responsabilidades, né? Mas a gente sabe que isso varia muito de família para família, né? Cuidar de si mesmo, então muitas vezes essas pessoas que são específicas de cuidadores de idosos, né, como algum familiar ou outra pessoa, muitas vezes acabam esquecendo de se cuidar, só cuida daquele idoso e depois eles passam a ter problemas significativos também. Então, ter um pouquinho de tempo para si. Se a pessoa está passando por algum tipo de dificuldade, buscar um grupo de apoio, né? Conversa com psicólogo, encontros de mais grupos, né? Para estar falando sobre esses fatores, para estar também passando por uma questão de controle da sua saúde mental e física também. Então tá, pessoal, o vídeo hoje foi esse, né? Ele tratou sobre a questão de Alzheimer e outras demências, que elas apresentam desafios significativos, mas compreensão, paciência, estratégias adequadas, é possível oferecer uma qualidade de vida ao idoso e aos familiares para que eles tenham esse de vida ou depois mais tempo de vida ainda de uma forma muito mais qualificada e segura para eles, né? Principalmente também depois para os familiares
quando todo esse processo for se desenrolando. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.